Bom dia a todos. Meu nome é Luá Aguiar. Nossa dupla é composta por mim e por David Costa. E hoje vamos apresentar um artigo que tem como título Petrologia dos estoques Santa Maria, Monte Pedral, Bom Jardim, Boa Esperança e Niterói, todos na suíte intrusiva Serra do Catu, estado de Sergipe, nordeste do Brasil. Essa apresentação está dividida em 9 tópicos que são aqui listados como introdução, contexto regional, materiais e métodos, geologia local e petrografia, química mineral, geoquímica, geocronologia, conclusões e referências. Como a gente já viu, o principal objetivo desse trabalho é estudar a petrologia dos estoques citados, todos localizados no estado de Sergipe, entre os municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo. De forma mais específica, vamos apresentar novos dados geológicos e os primeiros dados petrográficos de química mineral, geoquímica e rocha total para esses corpos, sempre que possível estabelecendo correlações entre os seus tipos petrográficos, afinidades geoquímicas, condições de cristalização e origem. Nesse trabalho, a idade urânio-chumbo, shrimp em zircão é introduzida para o estoque Santa Maria também. Aqui a gente tem em a gente tem o esquema da região estudada com base em Teixeira, em 2014, onde temos o sistema orogênico sergipano, o cráter do São Francisco e o superterreno Pernambuco-Alagoas. Em B, temos o esquema geológico do domínio Canindé, após Teixeira, em 2014. E as áreas em que correspondem os estoques estudados estão na C e D, onde eu quero chamar a atenção para os estoques 2 e 3, que são os estoques Monte Pedral e Boa Esperança, que correspondem às fases hipersolvos do nosso sistema, das nossas rochas estudadas. Com relação ao material e métodos, foram visitados 32 afloramentos, coletadas 30 amostras de rochas dos 5 estoques estudados e confeccionadas 22 lâminas petrográficas para estudo. O material utilizado foi o microscópio petrográfico da marca Opton, modelo TNP09NT, onde foi feita a composição modal por estimativa visual de 40 campos por lâmina, com uma lente de aumento de 100 vezes. Foi também utilizado o microscópio eletrônico de varredura MEV, Tescan Vega 3LMU. Utilizamos também o espectrômetro de energia dispersivo, o EDS, da marca Oxford Instruments, modelo XACT, onde os resultados obtidos foram comparados com o padrão de referência fornecido por Ashmex, que podemos ver aqui na tabela abaixo. E aqui a gente vê, por exemplo, biotita, albita, anotita, e os elementos isolados, como sílica e titânio. A coluna 1, 2 e 3, A1 é o padrão de Ashmex, A2 é o resultado obtido pelos EDS e a 3 é a diferença entre eles, que podemos observar que foi mínima. E o último material utilizado foi a microsonda iônica de alta resolução do tipo Shrimp, 2EMC, que foi utilizada para a geocronologia urânio-chumbo, ressaltando que todos esses materiais pertencem ao laboratório de microanálise do condomínio de laboratório múltiplos usuários da Geociência Universidade Federal Sergipe, exceto o último citado. Dando sequência. Aqui nas figuras A e B, temos imagens dos afloramentos dos corpos. Em todos os casos, foram afloramentos do tipo lajedo, descontínuos e que apresentaram bastante distinção do relevo da região. Como em campo é muito difícil encontrar contatos com as rochas encaixantes, o caráter intrusivo dos estoques é inferido pela presença de xenólitos, que são, na maioria das vezes, rochas metamórficas foliadas, angulares e com contatos bem definidos. As texturas dessas rochas podem ser inecgranulares ou porfiríticas, com megacristais de feldspato alcalino, ricos em isolamento oscilatórios. Nas figuras C e D, a gente pode perceber a coloração dessas rochas, que varia entre rosa e cinza, onde na figura C a gente tem a imagem de um enclave máfico com bordas irregulares e xenocristais de feldspato, que são esses pontos aqui brancos na área cinza da rocha, que pode ser da rocha senítica hospedeira, muito provavelmente. Esses enclaves possuem dimensões que variam entre 1 a 30 centímetros e são de extrema importância porque suas relações com a rocha encaixante sugerem a coexistência de no mínimo 2 magmas, um félsico e o outro intermediário ou máfico. Na figura D, textura porfirítica aqui, com megacristais de feldspato alcalino, que mais tarde daqui a pouco eu vou apresentar como é que é em lâmina. Na figura E, temos megacristais com textura poiquilítica, e na F podemos perceber
alguma orientação por fluxo magmático desses cristais de feldspato alcalino. Aqui temos a textura porfirítica citada em lâmina, com fenocristal de feldspato alcalino imerso em matriz com biotita, feldspato e quartzo. Na figura B, temos fenocristais de microclina com múltiplos zoneamentos paralelos, que são paralelos às faces dos cristais, os quais possuem soluções. Assim como nos feldspatos, esses zoneamentos também ocorrem nos plagioclases, e eles indicam etapas distintas durante a cristalização fracionada. Como a gente pode perceber aqui na figura D, essa coexistência de cristais de formas diferentes, euédrico, subédrico, anédrico, corroboram mais uma vez para essas coexistências. Temos também aqui o QAP, indicando que todas as rochas ficaram entre o campo das oleoleucocráticas e leucocráticas, e as rochas ficaram alocadas no campo do monzonito, quartzo-monzonito, quartzo-cianito, granito, álcool-feldespato granito e álcool-feldespato cianito. Bem, no começo da apresentação, eu mencionei que os estoques Monte Pedral e Boa Esperança corresponderam ao magmatismo hipersolvos, enquanto que os três restantes, que são Santa Maria, Bom Jardim e Niterói, os subsolvos. Mas o que é que isso quer dizer, né? Basicamente, o magmatismo hipersolvos trata-se da cristalização dos feldspatos em baixas pressões de água, levando à formação de apenas um feldspato. Isso porque no hipersolvos todo o feldspato sódico estava ou está em solução sólida, com feldspato potássico, enquanto que nos subsolvos, que é o de alta pressão, o plagioclase já está presente como grãos discretos. Se a gente observar aqui nas estrelinhas, que são as análises dos feldspato alcalinos, enquanto os círculos são os plagioclásios, só no Monte Pedral e Boa Esperança é onde você tem basicamente feldspato alcalino, entre o campo da albita e do ortoclásio. No estoque Santa Maria, que é justamente o Monte Pedral e Boa Esperança, né? Da fase hipersolvos, de baixa pressão, enquanto que no Santa Maria a gente já tem um teor de anortita maior, já são cristais mais profundos, vamos dizer assim como no Niterói e Bom Jardim, o teor de anortita vai aumentando e a gente passa até de oligoclase para até andesina, em alguns casos. Aqui falando um pouco sobre a química mineral da biotita, com a classificação química de dia e colaboradores, esses cristais de mica marrom correspondem à flogopita ou flogopita ou biotita, como a gente pode observar aqui na figura 6A. Ainda que nessa figura mesmo a gente vê que a flogopita é restrita ao estoque Boa Esperança e o dique Bom Jardim, que são os círculos vermelhos e os losangos azuis aqui, respectivamente. Na figura 6B, a gente tem aqui o modelo proposto por Nath e colaboradores, onde ele utilizou a composição química de biotita para inferir sobre a natureza magmática de reequilíbrio ou secundária dos cristais. E quando a gente aplica nas nossas rochas, a gente percebe que as composições químicas do nosso estudo nesse modelo estão alocadas principalmente no campo magmático reequilibrado, com poucos cristais sem evidências de reequilíbrio químico nos estoques, somente nos estoques Niterói e Bom Jardim. Observem também que o decréscimo significativo de titânio nos cristais, indicando que o reequilíbrio acompanha a perda desse elemento. Aqui, rapidamente, agregados de minerais máficos, biotita, anfibólios e opacos, na figura F. E na G, agregados de anfibólio e biotita associados com minerais opacos, só para termos uma ideia de como que eles ocorrem em lâmina. Sobre a química mineral do anfibólio, foi utilizado o modelo de classificação proposto por Lick e colaboradores, e como a gente pode observar aqui na figura 7, quando a gente aplica nas nossas rochas, temos magnésio horniblenda, actinolita e termaquita, todos anfibólios cálcicos, enquanto que na figura B, o outro modelo que ele mesmo propôs estabelece uma relação entre o somatório de sódio, cálcio e potássio e o conteúdo de silício em APFU. E ele serve para classificar anfibólios como ígneos ou reequilibrados. E aí, quando a gente coloca nas nossas rochas, a gente percebe que eles foram alocados no campo de cristais ígneos. No entanto, a gente pode observar que alguns cristais do Santa Maria, Bom Jardim e Boa Esperança, estão no campo de reequilibrados, exceto os do enclave.
os dos enclaves. Entrando na parte da geoquímica, os dados das análises químicas são apresentados nessa tabela, dos elementos maiores e menores e traços para as rochas do estoque do sítio intrusivo Serra do Catu. Eu quis destacar esses elementos, o quanto que eles variaram. Por exemplo, a sílica variando de 61 a 76, o titânio não chegou a 1%. Eu queria falar do potássio, que foi de 3,48 a 7,08, e o fósforo, que de 0,02 a 0,64. E entre outros, esses elementos que estão aqui também destacados, que eles foram utilizados para confeccionar os diagramas a seguir. No próximo slide, o diagrama do Tais, que é o primeiro, que tem os seus campos denominados por Milan, 94, proposto por eles. Vemos que as rochas elas ficaram na parte do monsogranito, granito, sendo que essa curva vermelha, que foi por Revenbrad, ela separa as alcalinas das subalcalinas, sendo que as alcalinas estão na parte superior e as subalcalinas na parte inferior. E por Morrison, em 80, ele descreve que isso é comum para rochas xoxoníticas. A seguir, ao lado do diagrama B, que é proposto por Turner, em 96, do diagrama do potássio e sódio, vemos que as rochas estão arbitrariamente posicionadas da fase do xoxonítica, tendo um enclave na cálcio-alcalina e algumas amostras na ultrapotássica. No terceiro diagrama, que é proposto por Taylor em 76, é o diagrama da série magmática, potássio-sílica, onde todas estão se posicionando na parte xoxonítica e boa parte das amostras estão na parte cálcio-alcalina de alto teor de potássio. E por último, o diagrama tântalo e térbio versus sério e térbio, por Pearce em 82, comprova que elas estão arbitrariamente no campo xoxonítica. Assim, um diagrama comprovando o outro para essas rochas xoxoníticas. Em seguida, a gente pode entrar aqui nas amostras dadas, que é o diagrama tipo Harker, e os elementos aqui, que foram vistos na tabela, os seus valores, que versus sílica. Podemos ver que em titânio, alumínio, fósforo, magnésio, ferro e cálcio, eles seguem um padrão. Essa linha cinza que vemos aqui demonstra que com o aumento de sílica, há a diminuição do outro elemento, por exemplo, o titânio. Aumentou a sílica, diminuiu o titânio. Isso ocorre também em alumínio, fósforo, magnésio, ferro e cálcio. E já no potássio, a gente pode observar que só nele apresenta uma correlação positiva, porque se a gente olhar com o aumento da sílica, ainda permanece estável o teor de potássio e também pode aumentar. E essa evolução ela sugere que nesses corpos tenha havido um favorecimento de óxido de ferro, titânio, anfibólio, plagioclásio, apatita e posteriormente uma cristalização tardia do feldspalto alcalino. Dando sequência, entrando na parte dos elementos terra raras, os espectros, vemos aqui o primeiro, que é a amostra normalizada pelo condrito, segundo Nakamura em 74. Os estudos mostram que com o diminuir do aumento da sílica, sugere que os minerais que sejam controlados pelos acessórios, como apatita, zircão, alanita. E também podemos observar que a presença da anomalia negativa do európio pode ser considerada uma evidência adicional ao fracionamento de plagioclase numa evolução de magmas. Já que no segundo, que é a amostra normalizada pelo manto primitivo, segundo o Wood, 79, em B, os 5 últimos, que são os pontos dos estoques, a gente pode ver que teve um enriquecimento de Lily, que são elementos litófilos de alto raio iônico, e também um enriquecimento de HSFE, que é elementos de alto potencial iônico. E esses padrões eles constataram uma presença anômala negativa marcada pelo fósforo, titânio, tântalo e nióbio. Isso reforça ainda mais o fracionamento de apatita, biotita, plagioclásio e óxido de ferro e titânio. Seguindo, no próximo slide, entrando na parte de geocronologia, foi selecionada a amostra FDS 490, que é do estoque Santa Maria e que corresponde a uma orniblena monsogranito xoxonítico. Podemos ver aqui de primeira vista na imagem que a maioria dos cristais são bem formados e com zonamentos característicos de zircão ígneo. Esses cristais analisados, a gente vê que são euédicos e subédicos, todos apresentando múltiplos zonamentos bem desenvolvidos. Eu queria mostrar aqui que esse círculo negro, ele demonstra onde parte foi o examinamento spot para fazer a datação, que está logo acima de cada imagem, com sua suposta variação de milhões de anos.
Dando sequência, a gente vê aqui a tabela, onde foi analisado 13 spots em cristais de zircão distintos. E 3 deles que eu destaquei apresentam idades mais antigas: 664, 705 e 779 milhões de anos. O que isso acontece? Tendo sua variação. O que isso acontece? Eles podem ser interpretados como xenocristais das rochas encaixantes do complexo Canidé, que já foi feito por Oliveira em 2015 e 2017, no intervalo de 660 a 800 milhões de anos. Já os demais spots foi obtido uma idade concordante de 611, mais ou menos 4 milhões de anos, que é interpretada como a idade de cristalização do estoque Santa Maria. Dando sequência, a gente pode ver o diagrama da concórdia, que é por urânio e chumbo, que apresenta os resultados concordantes para as idades dos cristais de zircão do estoque Santa Maria. Aqui cada dado obtido naquela tabela foi plotado em uma esfera, e podemos ver a concordância na reta concordante, aqui no centro do diagrama, em roxo, que formaliza a idade estipulada, 611, mais ou menos 4 milhões de anos. E por último, para conclusões do trabalho, os estoques apresentam uma característica xoxonítica, sendo possível correlacionar a suíte intrusiva Serra do Catu, e suas semelhanças representam um produto de magmas cogenéticos. Já descrito pelo meu colega Luar, 2 conjuntos de estoque foram descritos como hipersulvos, sendo o estoque Boa Esperança e Monte Pedral, o segundo, subsulvos, composto pelo Santa Maria, Bom Jardim e Niterói. No estoque Santa Maria, a idade obtida foi de 611, mais ou menos 4 milhões de anos, correspondendo ao período de intrusões xoxoníticas mais antigas da parte sul da província Borborema, situada no intervalo 632 a 611 milhões de anos. Por último, os cristais de biotita e anfibólio possuem características magmáticas, onde a biotita possui química indicativa de cristalização a partir de magma orogênico, enquanto os cristais de anfibólio indicam um ambiente de cristalização relativamente oxidante, com pressões máximas de 7 kbar, correspondendo a uma profundidade de 25,9 km. E na sequência a gente pode ver as referências que utilizamos para confeccionar o trabalho. Gostaria de agradecer ao meu colega Loa, a professora Lourdes, pelo trabalho, e a todos vocês pela atenção. Estamos aqui para tentar sanar qualquer dúvida que venha sido ocasionada durante a apresentação. Muito obrigado a todos.